Olá, meu nome é Vitor, eu sou formado em Direito pela União Pioneira de Integração Social e pós-graduado pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. E eu estou aqui para demonstrar um pouco do meu trabalho e convencer você a me escalar para o time de docentes dessa renomada instituição. Hoje nós iremos tratar de um assunto extremamente interessante no âmbito do direito penal, que é o conceito analítico de crime. Antes de mais nada, nós devemos voltar ao século XIX e lembrar que naquele momento havia uma expansão exacerbada das ciências naturais. E foi nesse contexto que as escolas penais da época encontraram inspiração para criar uma fórmula para dizer o que é e o que não é crime. Essa fórmula se apresenta de duas maneiras, a depender da teoria que você adote. Se você me disser que é um adepto da teoria tripartite, você vai me dizer também que crime é o fato típico, antijurídico ou ilícito e culpável. Agora, se você for um adepto da teoria bipartite, você vai me dizer que crime é o fato típico e antijurídico ou ilícito tão somente. E a culpabilidade será um mero pressuposto de aplicação da pena. O fato típico é composto de 4 elementos, que são eles: conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. A conduta exige uma ação ou omissão livre do agente, enquanto o resultado é o desdobramento naturalístico daquela conduta. Mas para que haja uma junção entre a conduta e o resultado, para que haja uma correlação lógica, nós precisamos também do nexo causal, ou seja, para verificar se a facada desferida contra o fulano foi a causa de sua morte. E a tipicidade, ela vai apresentar duas características, ela vai se subdividir em 2 elementos, que é a tipicidade formal, que nada mais é que a previsão daquela conduta como sendo uma ação tipificada pela norma penal. E também a tipicidade material, que é a necessidade de uma efetiva lesão ao bem jurídico tutelado. Mas nós temos um grande problema. Imagine que quando você vai ao hospital, uma enfermeira enfia uma agulha no seu braço, lhe causando uma lesão corporal. Você vai me perguntar: professor, essa lesão corporal, ela não está tipificada na lei penal como crime? Eu vou falar para você que você está coberto de razão. Todavia, nós temos que lembrar que devemos analisar, antes de mais nada, a ilicitude ou a antijuridicidade daquela conduta. O que significa isso? Significa que nós temos 4 causas legais de excludente de ilicitude, que são elas: legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, estado de necessidade e exercício regular do direito. Se nós estivermos diante de uma dessas excludentes de ilicitude, nós vamos ser forçados a acreditar que existe alguma regra no ordenamento que às vezes permite e às vezes até exige que aquela conduta seja realizada. Então nós não podemos punir criminalmente uma pessoa por fazer algo que a lei permita ou que exija ser feito. No caso do exemplo da enfermeira, a lei permite que ela fure o seu braço justamente para que você tenha acesso à saúde. Então, nós não poderíamos punir essa profissional. Então, nesse caso, apesar de típico o fato praticado, não será ilícito e, portanto, nós não estaremos diante de um crime. Por fim, nós temos a culpabilidade, que, como eu disse no começo, se você for um adepto da teoria bipartite, você vai dizer para mim que ela é um mero pressuposto de aplicação da pena. Mas como no nosso ordenamento nós adotamos majoritariamente a teoria tripartite, eu vou te dizer que sim, é um elemento do crime, onde se analisam 3 questões. É a potencial consciência da ilicitude, a inexigibilidade de conduta diversa e a imputabilidade. Ou seja, são questões relacionadas aos aspectos cognitivos do agente. Para exemplificar, eu vou colocar aqui a questão do menor. Um menor que pratica um fato típico e que não está amparado por nenhuma excludente de ilicitude, ou seja, a ação dele, além de típica, é ilícita, ele vai esbarrar no 3º elemento, pois o ordenamento jurídico diz que são inimputáveis os menores de 18 anos.
Infelizmente, nosso tempo acabou. Foi um prazer imenso para mim compartilhar esse momento com você. Espero muito que você tenha gostado e nos vemos em um próximo encontro. Obrigado.